Fala, futuros milionários, beleza, pessoal? Espero que todos estejam muito bem e lucrando muito. No vídeo de hoje a gente vai aprender a analisar diretamente pelo aplicativo, por aplicativos no celular, tá? Fazer análise no aplicativo da Binance, coisa bem simples, e complementar no aplicativo TradeView, tá? Foi uma dica pelo um inscrito do canal, tá? O Luiz, que pediu um vídeo sobre o assunto, e eu vou tentar aqui ajudar vocês. Tá, vamos começar aqui pelo aplicativo da Binance, que já está instalado, já está logado. Vou abrir ele aqui agora e vou mostrar basicamente como que eu analiso, tá? Tendo em vista que analisar pelo celular tem algumas dificuldades, tá? Tem algumas dificuldadezinhas. Então eu vou pegar aqui o Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin já está aqui na minha tela, vou entrar aqui. Nós temos ele aqui com uma variação negativa das 9 horas de ontem até agora 6,4%, ou seja, estamos numa tendência de baixa. Então no gráfico diário nós estamos numa tendência de baixa, tá? Vamos aqui puxar para o gráfico de 4 horas para a gente ver como é que tá. Então claramente, né, logicamente está em tendência de baixa, tá? Fazendo testes aí, puxando aqui para 15 minutos também, uma tendência clara e forte de baixa. Show de bola. Vou pegar aqui para vocês ver o seguinte. Aqui em cima, nessa parte superior, nós temos os tempos gráficos. É aqui que você vai regular os tempos gráficos. Quando você quiser mudar o tempo gráfico, você vai mudando de acordo aqui, tá? Eu vou explicar como que eu faço geralmente, tá ok? Aqui a gente complementa, tem mais opções, tá ok? Aqui nessa aba aqui também nós temos um outro tipo de gráfico que a gente chama de indicador de profundidade. Então clico nele aqui, a gente vai ter tipo um exemplo de um book de oferta, só que visual. Aqui é como se fosse o seguinte: o pessoal nesses níveis, do jeito que está aqui agora, muitos compradores, né? Muita gente comprando, enquanto tem poucas pessoas vendendo aqui, tá? Então está aí muita compra com pouca oferta, ou seja, o preço ele tende a dar uma subida nesse momento, tá? Muita compra, tá? É uma demanda muito grande, enquanto a oferta está pequena, tá ok? Então no curto prazo o ativo ele tende a dar uma subidinha até equilibrar o preço. Beleza, é uma forma de você olhar, que é mais uma coisa para você olhar, tá ok? Beleza, vamos aqui olhar para o gráfico de candles. Pessoal, isso aqui são candles, para você que está entrando agora, para você que ainda não sabe como é que o mercado funciona, são candles. Eu vou tirar todos os indicadores aqui. Tirei aqui, deixei só os candles. Cada barrinha dessa aqui são candles. O que muda de um para o outro? Esses candles verdes são candles de alta e esses candles vermelhos são candles de baixa. E a diferença deles é a seguinte: o candle verde é como se o ativo ele tivesse aberto aqui, no caso no gráfico de 15 minutos, ele abriu, começou a negociar aqui, subiu, né, o preço elevou, subindo e fechou ali acima do preço de abertura. Então nós temos aqui uma abertura, tá? Nós temos um fechamento aqui em cima, ok? Esse corpo, essa parte verde toda aqui, verde, a gente chama ela de corpo, tá? É aqui que mostra pra gente como o preço se comportou. Ele saiu de um ponto A, que foi aqui embaixo, subiu e fechou ali em cima. Ou seja, os compradores entenderam que nesse ponto aqui era interessante para eles, eles começaram a comprar, certo? Compraram e levaram o preço acima. Os 15 minutos se fechou aqui e outro candle abriu e ele fez o mesmo movimento, subiu, certo? Beleza. No candle vermelho nós temos a mesma informação, só que a informação é inversa. Vamos pegar aqui. Nesse momento nós temos um gráfico de alta, depois teve uma correçãozinha, uma tendênciazinha secundária de baixa aqui e depois um retorno, certo? Só que nesse retorno aqui nós não tivemos uma continuação na alta desse movimento aqui, certo? Que poderia ter feito isso, só que não foi. Tivemos aqui um engolfo aqui embaixo, certo? E aí mostra o seguinte: o ativo ele abriu aqui, subiu e depois ele abriu um novo candle, tá? Abriu aqui um novo candle, se você observar aqui, abriu aqui e caiu. Ou seja, aqui em cima os compradores entenderam que não era justo eles continuar pagando esse preço. E os vendedores, todos convictos que a tendência primária no gráfico de 4 horas, no diário e no semanal é de baixa, eles vão forçar a venda.
certo? Então, os compradores perderam a força. E aí o ativo ele tende a começar a corrigir. Então, quando a gente tem um candle gigante desse aqui, que teve uma abertura aqui, uma queda, que é os vendedores empurrando, e os compradores aqui não estão mostrando reação, a gente tende uma leitura mais pessimista. A gente pensa que, a gente imagina, né, e vai tentar trabalhar na consciência de que o ativo ele vai continuar caindo aí. Então, olhamos aqui, vimos que a tendência era mais clara para queda, tá? Porque os candles, você observar, todos os candles aqui mostra pouca força compradora e mais força vendedora aqui, certo? E toda vez que tivesse uma tentativa de reação para cima, também não tinha uma reação de compra muito forte. Então a força vendedora era aguda, né? Mais uma força vendedora muito forte. Beleza, vamos aproximar mais o gráfico aqui. E a gente vai olhar para cá e vai ver que o ativo ele fez aqui uma queda, uma correção, e depois voltou, ou seja, deixou aqui um fundo, certo? Uma referência. Beleza, uma vez que ele fez um fundo de referência e subiu, rompendo aqui os topos anteriores, nós temos aqui um fundo bem expressivo, né? Beleza, um fundo expressivo, você já marca ele como referência, topou lá para cima, encontrou uma resistência e caiu. Então você já tem um ponto de referência aqui, certo? Beleza, aqui é um suporte, tá? Suporte. O que você deve esperar? Você deve esperar, tá? Que o ativo ele venha, tenta reagir. Se ele reagir aqui, pessoal, você tem que imaginar o seguinte. Imagina que cada pessoa que comprou aqui nesse ponto, ele vai tentar vender o mais próximo do topo possível. Tá? Então ele vai ter várias referências de topo. Esse topo, esse topo, esse topo. Imagina que cada pessoa que comprou aqui nesse fundo, eles compraram e eles vão tentar vender, né? Tivemos aqui pontos de venda e depois pontos de venda aqui no topo. Aqui no topo, muita aposta na venda também. E aí você analisa o seguinte. Se aqui nós temos um ponto de referência, aqui abaixo nós temos um ponto de referência que seria um suporte. Então toda vez que chegar aqui próximo e tiver uma reação, eu já imagino que as mesmas pessoas que compraram aqui, certo? E as outras pessoas que venderam aqui e ainda não recompraram, começa a pensar na possibilidade de uma compra aqui. Pensar na possibilidade de uma compra, não que eles vão comprar, certo? E foi o que aconteceu. Aqui nesse ponto aqui, se você observar, fez um fundo de referência, fez um pequeno teste aqui, e você observa que os candles aqui teve um pouco mais de força, aparentemente, parecia que já ia retomar uma alta, porque aqui, nesse ponto, ó, você vê, ponto A, e poderia ter feito isso aqui, porque não fez, nem rompeu esse pequeno fundo aqui, né? Já fez um fundinho até mais alto aqui. E aí depois retornou a alta. Só que, da mesma forma que você está pensando que o ativo pode subir, tem grandes players também apostando, pode ser que esteja apostando o oposto seu, né? E tem pessoas também que entraram talvez errado, e eu vou explicar o porquê. Então nós temos um ponto de referência aqui. Marca-se um suporte aqui nesse ponto, certo? Marcou um suporte aqui nesse ponto. E aí você entende que quando o ativo chega aqui, o pessoal comprou, o ativo subiu. Alguns venderam e outros não. Então o ativo chegou nesse ponto aqui, essas pessoas que compraram aqui, eles começam a colocar o seu stop loss aqui, certo? Coloca o seu stop loss aqui abaixo, ligeiramente abaixo. E é aí que o movimento acontece, é geralmente aí que as pessoas se perdem, certo? Por quê? Quando o ativo encontra um suporte, você tem que entender logo que aqui é um suporte. Já fala, tem que encontrar demanda, aqui tem que encontrar demanda. Se não encontrar demanda, vai encontrar oferta logo abaixo. Logo abaixo tem uma região muito importante, que é uma região SL, é uma região de stop loss, que essas pessoas têm que se proteger. Quem não vendeu lá no topo e quem comprou aqui embaixo está com stop curtíssimo, ele vai colocar um stop aqui abaixo. Geralmente com o stop anterior, tá? Aqui olhando um fundo anterior, você consegue olhar. Então você tem esse fundo anterior, certo? De referência, e aí colocaram um stop aqui abaixo. Beleza. Uma vez que o ativo subiu, tentou subir, não conseguiu, ele volta. Quando ele volta aqui, o que ele faz? Ele toca num suporte aqui, toca no suporte, rompe, ou seja, não encontramos demanda, pessoal. Aqui nesse ponto, os compradores estão fracos. Vamos um pouco mais para baixo, né? Estou tentando narrar uma maneira mais fácil para você entender. Vamos tocar no stop dessa galera. Se eles compraram aqui nesse ponto aqui, certo? E compraram um pouco mais aqui, o stop deles estão aqui. Se a gente tocar no stop deles, eles vão ser obrigados a vender.
E aí a gente vai surfar, porque a gente poderia ter vendido aqui no topo, a gente vendeu aqui no topo, vendeu aqui, e a gente vai apostar, continuar apostando na queda. E assim a gente vai recomprar dessa galera que está vendendo aqui, ok? Então foi o que aconteceu, o ativo rompeu um fundo, um suporte aqui, e aí ele cai aqui abaixo. Olha o tamanho dessa queda, olha o tanto que foi absurda essa queda aqui. Isso aqui nada mais é do que acionamento de stop. São pessoas que estão vendendo desesperada e robôs que estão aproveitando para fazer venda. Esses robôs a gente chama de HFTs. São robôs de alta frequência que fazem venda aproveitando a tendência de baixa, que já foi anunciada aqui, certo? Foi anunciada aqui nesse movimento, certo? Se você analisar bem, ele anunciou uma queda, mas as pessoas entram por pontos de referência e aí acabam sendo estopadas, tá? Stop loss é normal, então não tem problema você levar um stop. O que você não pode é ficar perdendo dinheiro todas as vezes, tá? Se você tivesse levado um stop loss aqui nesse ponto, aqui, você parou de perder e você poderia ter pensado na possibilidade de recomprar aqui embaixo. Então foi lucrativo você comprar aqui, um stop loss aqui e poder recomprar aqui. Você está no lucro, porque você pode comprar mais bitcoins, tá? Não vem ao caso agora, mas é só para você entender. Então eu vou pegar aqui um pouco mais. Se você olha para cá, você vê um ponto de referência, não é? No gráfico de 4 horas é um pouco mais diferente. Ele tem um gráfico e mostra um tempo um pouco maior. Você não consegue ver aqui esse ponto de referência com tanta clareza, porque esse ponto de referência estava aqui, tá? Mas quando a gente olha no tempo gráfico maior, você vê que um ponto de referência maior estava aqui, está aqui, certo? Então, o ponto de referência primário está onde? Está aqui. Então, quem comprou aqui nesse teste de oferta, coloca o seu stop aqui, e quem comprou aqui, coloca o seu stop aqui. Muitos ainda compram nesses pontos aqui, se conseguir vender aqui no topo, porque já é uma tendência de baixa, ele vai trabalhar aqui nesse range, então o pessoal já faz o que? Tenta comprar em pontos de suporte para vender em pontos de resistência mais curto, buscando ali lucros um pouco menor, nada de coisa muito grande, né? Tem robô que opera com lucros muito pequeno, mas com grande frequência, ele faz lucro o tempo inteiro, comprando e vendendo para tirar pouco, só que ganhando muito no longo prazo, certo? Vamos lá. Aqui no gráfico de 4 horas você tem uma tendência clara de baixa, depois ele lateraliza no range, certo? Que é esse ponto onde a gente faz uma acumulação, e dentro desses pontos aqui de referência a gente chama de teste de oferta, e aqui em cima a gente chama de teste de demanda, tá? Beleza, o ativo ele veio, fez um teste de oferta aqui e conseguiu subir aqui, certo? Conseguiu subir, só que ele teria que vir fazer um novo teste de oferta, tentou romper para cima, só que ele não conseguiu romper para cima, rompendo os topos, certo? Então nós temos aqui ó, um ponto de referência, 2 pontos de referência, você já marcaria uma linhazinha aqui. Então o ativo ele teria que fazer o quê? Um teste de demanda, teste de oferta, teste de demanda, teste de oferta. Ele teria que romper para poder continuar essa alta. Como não houve esse rompimento, eu já vou continuar apostando numa venda ou ainda não vou comprar para ficar apostando no longo prazo. Assim, não é que no longo prazo, né? No médio prazo, tá? Porque nós estamos aqui no gráfico de 4 horas. Então vamos aqui. Ponto de referência 1, ponto de referência 2. Você já tem um ponto de referência 3 já traçado aqui, mesmo que isso aqui não tivesse acontecido. Então ele veio, 1, 2, 3, bateu aqui e já caiu. Esse caiu aqui, você vai ver que foi um rompimento desse fundo aqui e desse fundo aqui, que pegou o SL das pessoas aqui, que é o stop loss das pessoas. Vou mostrar no volume para você ver. Pega esse indicador de volume aqui, você já vai ter uma referência muito importante. Clica no indicador de volume. Quando você clicar no indicador de volume, você vai ver pontos muito importantes, onde você vai ver que ali teve atuação profissional. O ativo ali veio, lateralizou no topo, perdeu esse fundo aqui e caiu. Quando ele caiu aqui, pessoal, é assim, ó, nós temos esse ponto de referência. Então já marco ele aqui como uma pequena resistência. Temos esse ponto de referência aqui, esse aqui e esse aqui. Posso marcar aqui. Então nós temos uma região de resistência aqui. Beleza, tem uma região de resistência aqui nesse ponto. Aqui mais em cima também temos uma região primária aqui de resistência, certo? Então tudo isso aqui é resistência, tá vendo? Tudo isso aí é uma resistência. Então o ativo ele vai fazer muita força para poder sair dessa zona, romper para cima. Então aqui nós temos uma
resistência, RS, beleza? Show de bola. Só que aí o ativo ele veio, né, pra cá, tentou subir de novo, né, que se você olhar no gráfico menor você vai ver, né, que ele tentou subir. Só que ele caiu aqui. Quando ele cai aqui, pessoal, olha que indica que teve uma atuação profissional aqui. Esse volume expressivo no fundo. Então tivemos aqui uma atuação profissional de um grande player absorvendo toda essa venda aqui, tá? Toda essa venda aqui. E essa venda aqui embaixo, pessoal, pode ser o seguinte. Os grandes players forçam uma venda aqui no topo, para fazer uma compra expressiva aqui no fundo e possivelmente jogar o ativo para cima com alvos do tipo desses níveis aqui, tá? Não quero ser tão rápido, porque isso aqui é só um vídeo introdutivo, é só para você ver que é possível analisar um gráfico olhando vários fatores. Mas se você olhar para cá, você vai ver que nós tivemos aqui um volume expressivo no fundo. Quando você vê um volume expressivo em pontos desse nível aqui, tipo, volume expressivo gigantesco aqui nesse ponto. Aqui você teve uma absorção, então você já pode esperar um movimento de alta. E depois já pode esperar que é quase obrigatório um movimento de teste. Ele vai vir fazer um teste aqui nesse ponto, que a gente chama de teste de oferta, beleza? Então o ativo veio, foi para cima, eu já fico guardando um teste de oferta. É obrigatório vir fazer esse teste de oferta aqui. Tá? Ele veio fazer um teste de oferta aqui. Só que nesse momento encontrou oferta. Por quê? Todos que compraram aqui no vídeo, quando eu mostrei para trás aí, falei para você que tinha um SL aqui, né, o stop loss aqui. E eles vieram buscar o stop loss aqui e rompeu para baixo. Só que não é ruim, é uma nova oportunidade para esses players que compraram aqui. Eles vão absorver comprando um pouco mais aqui, certo? Quando eles compram um pouco mais aqui, é só eles esperar um pouco mais para o ativo fazer uma pequena subida. Não precisa ser até lá, porque esses grandes players operam com grandes lotes. Então eles não compram em uma barra só, eles compram em um movimento, certo? Isso pode demorar um pouco mais. Podemos lateralizar até mais aqui, ó, certo? Então ele pode trabalhar aqui dentro aqui por mais dias. E é isso que é importante, porque quanto mais tempo o ativo passa no suporte, quanto mais tempo ele fica na região de suporte, é melhor. Certo? Beleza. Então, nesse ponto, eu achei bem interessante aqui mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar outros indicadores. Nós temos aqui embaixo, aqui, ó, vários outros indicadores. Indicadores de preço que você pode utilizar também. Nós temos aqui embaixo MA, uma média móvel. Aqui nós temos uma MAE, ou EAM. Nós temos aqui uma EMA, desculpa, média móvel exponencial. Temos aqui também bandas de Bollinger, volume que eu mostrei, MACD e RSI. São os principais indicadores de preço que você pode utilizar para analisar um gráfico, analisar uma operação. Vou mostrar para vocês aqui, foi uma compra que eu fiz aqui, ó. Tá? Eu comprei nessa absorção aqui. Preste atenção, vou vir aqui em compras. Vou olhar aqui para você ver aqui, ó. Vou vir aqui em compras. Compras. Tá? Vou vir aqui nessa abinha aqui, lateral. Aqui, ó. Vou vir aqui e você vai ver que eu tenho uma ordem, vim aqui em histórico de ordem aqui no canto. Você vai ver que eu comprei o Bitcoin aqui, ó, agora, tá? Em 47.285. Eu tinha feito uma compra anterior aqui, ó, 48.500, certo? Aqui nesse ponto eu comprei 47 dólares, tá? E aqui eu comprei 79 dólares. Por que eu comprei essa última compra? Eu fiz essa última compra aqui porque eu imaginei que essa primeira teríamos esse primeiro teste, depois teríamos esse teste aqui. E eu comprei, tá? Eu fiz essa compra aqui. E agora, essa última compra minha, eu já estou no lucro dela. Se você observar no gráfico, pode ser que caia mais? Pode ser que caia mais. Mas eu já estou num ponto muito bom, estou favorável, tá? Está favorável para mim a operação. Aqui. Se você olhar, tá vendo? Já estou no lucro bom, porque eu consegui entender que o ativo ele viria, depois viria para cá e depois voltaria para fazer um teste aqui na região dos 80% a 90%. Se encontrasse oferta aqui, ele iria buscar o fundo, posteriormente, provavelmente esse ponto de referência, e aí o que me indicaria que essa alta continuaria? Que esse movimento de queda não ia continuar aqui, se eles defendessem essa mínima aqui, tá? Esse ponto de referência. O que é uma defesa? Se o ativo veio buscar aqui, encontrou oferta antes nos 80% a 90%, o ativo tem que vir. Quando ele vem, tem que ter uma absorção, tem que ter compradores. Olha aqui, esse pavio. Se nessas últimas 4 horas aqui, agora que esse candle abriu às 5
e ele fechar assim, dessa maneira, lindo desse jeito aqui, desse jeito, se possível acima dos 80 a 90% aqui, se ele fechar assim até as 9 horas, vai ser perfeito, tá? Então, para mim agora é uma análise desse candle aqui que eu posso fazer, que eu posso utilizar ele. Se eu pegar aqui agora esse indicador RSI, a gente vai ver que nós temos um RSI aqui. Desse ponto de baixa aqui, nós tivemos um ponto de queda, certo? Que ele estava aqui abaixo dos 50%. Não dá para você ver exatamente aqui. Você vai ter uma noção aqui média. Deixa eu pegar aqui para você ver. Uma noção média aqui desses níveis, tá vendo? Ele está aqui abaixo em 27, tá? Ele está em 27. Então, abaixo de 30 é uma tendência que o indicador está indicando que é queda, abaixo de 30. De 30 até 70%, ali está no meio termo. Acima de 70%, nós temos uma tendência clara de alta e possivelmente vai continuar essa alta. É assim que o pessoal utiliza e tem mais estratégias, tem mais formas de você utilizar. Tá? Não uso tanto, mas é um indicador interessante. Você usando ele num computador, você consegue ter uma visão muito importante. Já temos também aqui o MACD, tá? Temos o MACD aqui. O MACD tem estratégias e estratégias que utiliza. Tá? Todos esses indicadores aqui são indicadores de preço, ou seja, está analisando o comportamento do preço. É um indicador de preço, de uma coisa que já ocorreu, que já aconteceu, não do que vai acontecer. Tá? Então, quando ele cruza aqui, não é que vai continuar subindo, tanto que não continuou, certo? Ele não continuou subindo, é que poderia subir, que poderia acontecer. Não é que poderia, é que ocorreu um cruzamento de um preço, né? Esse ponto de referência aqui. Então, quando alguém te falar uma análise, fala assim, ó, quando cruzar aqui você já entra comprando. Você tem que entender o porquê está acontecendo isso. Muitas vezes funciona, mas muitas das vezes você entrar sem fazer uma análise mais aprofundada, acaba que você leva um prejuízo aí. Tá, então MACD, o volume você nunca tira da tela, tá? Tipo assim, tenta ter ele sempre na sua tela aqui, sempre. E o outro seria banda de Bollinger para você que gosta de utilizar, facilitar seu trabalho. Se você observar aqui, nós temos uma linha de uma média principal aqui, temos uma média inferior e temos uma média superior aqui. Ou seja, na tendência de baixa, claramente o ativo ele vai estar trabalhando abaixo da média principal, né, central aqui. Então, quando o ativo ele vem buscar o fundo, a média inferior aqui, as pessoas imaginam o seguinte: muitas das vezes, tocou aqui, ele já vai buscar para lá. Se romper ali, já vai buscar a média superior, tá? Um indicador que você tem N estratégias aí no YouTube. Eu vou gravar algumas aqui para vocês depois. Apesar de eu não gostar muito de utilizar, mas tem estratégia e funciona às vezes. Eu tenho estratégias que são muito mais lucrativas, então eu não gosto muito de utilizar. Então, mostra aqui, ó, bateu aqui nessa média, rompeu para o fundo. Quando rompe aqui, ó, a média inferior, como se fosse um suportezinho, ela iria se ver como suporte, e ela vai romper e começa a voltar, e você tem uma referência aqui de vir até essa média e posteriormente voltar a buscar a média inferior também, foi o que aconteceu. Buscou e veio buscar a média inferior. Buscou de novo, veio buscar a média inferior. Buscou de novo e veio buscar a média inferior. Beleza. Agora ela pode fazer o quê? Ficar aqui, né? E a média inferior está aqui, ela pode ir lá e depois voltar para cá de novo. Continuar uma tendência de baixa, que é um topo, são topos e fundos mais baixos. Então tiro banda de Bollinger. Nós temos aqui essa EMA que eu gosto de utilizar aqui, deixar aqui, tá? Eu gosto de ter aqui volume e EMA aqui que eu gosto de utilizar, tá? Médias móveis exponencial. Muito boa, gosto de utilizar ela nesses períodos, tá? 7, 35 e 99, 200 já vem tudo configuradinho. Caso você ainda queira fuçar nelas aqui, você consegue, tá? Do lado aqui, ó, você consegue malinar nela, tá? Não vou, deixa eu mudar aqui para você ver. Você consegue mexer, não vou mexer nisso aqui agora, para não confundir vocês. Mas deixa para um outro vídeo. Importante você entender que dá para você utilizar ela aqui. Então eu uso muito a média de 99 períodos, essa aqui é a média principal para mim, tá? E a média de 200, que é uma média principal. Beleza, vamos vir aqui no gráfico de semanal. Se você observar no gráfico semanal, nós temos aqui utilizando uma média de 35 e uma média de 7 períodos, porque nós já estamos utilizando um candles de
semanal. Cada candle desse aqui é um candle de uma semana. Um candle de... São 2 semanas que fecharam o mercado em baixa. São 2 semanas de queda. Apesar de você observar que dentro dessas semanas, o ativo ele fez isso, deu um lucro absurdo aqui. Só que aqui, para quem opera no hold, você observa que quem comprou aqui está preso até agora. Certo? Está preso na operação. Beleza, mas quem opera no curto prazo, olhando o que eu vou ensinar para vocês aqui, consegue sair tranquilamente. Então nunca opere fazendo análise somente em um tempo gráfico só. Tente observar mais tempos gráficos, tente olhar para cá e ver que você tem a oportunidade de você vir aqui no semanal, no diário, no 4 horas e no 15 minutos. Então o semanal é para você ver uma tendência de alta muito aguda, às vezes o candle está lá em cima, desse jeito, né, muito alto. Quando você vai olhar aqui o volume do ativo aqui, ó, é um ativo com volume minúsculo, não tem nem volume, tá? O Bitcoin aqui agora nós estamos na casa dos bilhões, né? Muito dinheiro envolvido aí. Só que quando você olha um ativo com pouca liquidez, você vê que não tem um volume expressivo. Então quando você vê no semanal um volume expressivo desse jeito aqui, o ativo ele pode estar sobrecomprado. O que é sobrecomprado? O ativo está caro, as pessoas estão comprando ele na euforia, tá? Então, para você analisar mais, vem aqui para o gráfico diário, já vem cá, faz uma análise um pouco mais tranquila, você vai ver uma operação um pouco mais tranquila. Como eu falei, utiliza aqui a média de 99 como referência e veja que ela está fechada aqui abaixo. Como que eu utilizo e como é que eu vejo? Como que eu utilizo essas médias a meu favor? Eu utilizo, não é uma estratégia aqui, tá, pessoal? Só mostrar que ela dá para você fazer várias coisas. Eu vi e eu gostei da maneira como eu vi. Eu peguei aqui no gráfico de 4 horas e eu percebi que quando o ativo ele está muito acima lá, ó, muito acima, eu vejo que uma hora ou outra ele vem de buscar aqui, ele tende a buscar, tá? Todas as vezes que ele estava muito acima, ele vem buscar a média de 99. Tá? Ele vem, tá muito acima, ele vem buscar a média de 99 períodos. E eu falei, cara, sempre que vai lá em cima, vai buscar, né? Então toda vez que ele está muito no topo, eu vou aumentar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o volume. Então toda vez que tem um pico expressivo e o ativo está acima da média de 99, eu já penso na possibilidade de venda. Aqui bateu, né? Deu certinho, né? Tá vendo aqui, ó? O ativo veio aqui e ele subiu, certo? E aí o que eu faço? Analiso os tempos gráficos menores e eu já penso na possibilidade de que o ativo ele venha fazer uma correção, que é uma correção demorada, pois estamos no gráfico de 4 horas, então não vai ser assim de uma vez, ele pode demorar um pouquinho, tá? Ele demorar um pouquinho para corrigir, certo? Beleza, então ele veio aqui e corrigiu. Se porventura, da maneira como eu faço, ele vem para cá, faz um teste, fez outro teste, perdeu a média, imagina que aqui já era um ponto de referência. E ele veio buscar essa média aqui. Como ele veio buscar outras vezes, quando ele perde, eu vou lá para o gráfico diário e eu tenho certeza que ele vai buscar 2 médias. Ele primeiro vai buscar essa média aqui de 35 períodos. E se ele perder essa média de 35 períodos, é certeza que ele vai buscar aqui a média de 99. Aí você vai falar, abençoado, Thales, mas perdeu aqui. Não, mas não fechou aqui abaixo no segundo dia. Se você pegar aqui, você vai ver que ele veio para cá, perdeu aqui, fechou aqui no outro candle, ele abriu, que seria um candle de confirmação para mim, certo? E ele não confirmou esse rompimento para baixo, para ficar abaixo dessa média que viria buscar aqui. Aqui já foi o contrário, né? Que servindo como uma resistência. Aqui ele veio, fechou abaixo, ele tentou romper a média e não conseguiu por 3 dias consecutivos aqui, ó. Então, com certeza, ele viria buscar a média de 99 períodos aqui. Do mesmo jeito aqui, pessoal. Do mesmo jeito aqui. Como estamos numa tendência de alta primária, que é no gráfico diário, semanal e 4 horas, tendência de alta primária, a gente vai ver que o ativo ele está na média de 99, se perder ela, ele vai fazer uma resistência nela aqui. Fez resistência, amigo? Vai buscar a média essa média de 200 aqui. Então tá na casa dos 40, eu creio aqui, ó, o preço dessa média aqui, vai ver? Vamos ver aqui. Ó, tá na casa dos 40 aqui, ó, isso. Tá vendo? 39 e 100. Então, meu irmão, quando você vê isso aqui, já pode ter certeza de que o ativo ele vai vir buscar aqui essa média anterior, certo?
tranquilo, não é análise gráfica que eu te mostrei, é só exemplo de que dá para você fazer, dá para você fazer uma análise mais aprofundada, tirar suas conclusões aí e tudo mais. Vou usar um outro aplicativo muito importante aqui, vou minimizar aqui, você vai ver um outro aplicativo bacana que é o TradeView. Eu já baixei o TradeView aqui, tá? Sugiro que você baixe no seu celular, já que você não tem um computador. Se você tiver um computador, é só você clicar TradeView lá, .com, já vai abrir para você no modo português, tá? Então vou abrir e você vai ver. Aqui a gente vai ter uma plataforma simples, não loguei aqui ainda, vamos ver o que eles vão pedir. Vamos simular que você tivesse instalado no seu computador, no seu celular. Vou vir aqui embaixo em gráfico, tá? Automaticamente eu vou vir em gráfico aqui. Cliquei em gráficos. Aqui para mim já vai abrir dessa forma. Carregar aqui. É muito importante para você ter uma segunda opção para você analisar. Se você quiser fazer uma análise, é muito importante. Vamos clicar aqui, ó, tem gráfico, né? Só que vou colocar aqui anteriormente aqui. O gráfico aberto mostra já automaticamente o índice Bovespa. Beleza? Eu vou vir aqui em cima, digitar aqui no Ibovespa, né? Vou vir aqui em cima e vou digitar um nome. Vou digitar um nome aqui, ó. Clica em cima. Muito pesado o aplicativo, tá? Muito pesado para o meu celular. Então, na hora que você abrir aqui, ele vai carregando as informações, já vai ficando mais leve, tá, pessoal? Então, você vê que ele já abriu aqui. Ele já abriu aqui, você consegue trabalhar, você consegue mexer. Se você pega essa aba lateral aqui, ó, dos preços, você faz com a mão, né, como se fosse uma pinça para baixo aqui, ó. Se você pressionar, fazer o dedo indicador aqui para baixo e o dedão você puxar para cima, você consegue estreitar e alongar o gráfico aqui, tá? Consegue ter os volumes já aqui, você vê tanto que é importante usar o volume, ele já vai estar plotado aqui para você. O que é bacana de usar o TradeView é que você tem aqui as ferramentas aqui lateral, olha aqui, todas as ferramentas de modo gratuito, que são as ferramentas básicas aqui. Aqui em cima você tem os tempos gráficos que a gente utiliza lá na Binance também. Aqui você tem a utilização para você multiplicar, mudar na verdade, né? O que você está utilizando, se é candle, se você quiser usar outro tipo de gráfico, tá? Eu vou só mostrar para você aqui, não vou mudar. Vamos mudar aqui, vamos colocar aqui linha. Mudei, tá vendo? Mudou o tipo de gráfico. Vou colocar de novo, candles, vou colocar velas aqui, esse lateral aqui. Coloquei velas, já mudou novamente para lá. Vamos pegar aqui, vamos mudar o tempo gráfico, vamos colocar um tempo gráfico de 4 horas. 45 minutos, melhor. Então peguei aqui no gráfico de 45 minutos, olha esse volume expressivo no fundo, para esse movimento. Em relação ao outro anterior, ele está um pouco mais baixo, tá vendo? Só que quando você aproxima, ele fica muito expressivo aqui, em relação aos movimentos anteriores de curto prazo. No movimento mais longo, você vê que ele é um volume que ele não se destaca tanto, mas é um volume expressivo. Mas vamos aqui, pegar aqui agora essa ferramenta aqui de linhas de tendência para traçar as suas bases. Lá eu estava traçando com esse indicadorzinho aqui, né, de desenhar. Aqui você pode utilizar ela. Clica em cima, coloca linhas de tendência primeiro. Você vai clicar em cima, aqui. Ó, clicar aqui em cima, fechar aqui. Beleza? Clica aqui em cima, já vai puxar. Quando você clica em cima, uma vez e puxa, você consegue criar uma linha de tendência. Clicando em cima dela, você consegue regular ela, tá vendo? Vou voltar para cá. Volta pro gráfico de novo, ok. Então você consegue regular ela aqui, ó. Ó. Meio chatinho, tanto que a gente não gosta de utilizar. Fazer análise aqui, mas é bacana, dá para você utilizar. Faz a pinça para você poder regular o gráfico. Você tem os pontos de referência que você quiser fazer. Você quer fazer ali uma linha superior, uma linha de tendência de baixo, você consegue fazer, certo? Você consegue também fazer aqui uma linha inferior. Quando eu clico nela aqui, a cruzinha lá, beleza? Fizemos aí um pequeno triângulo. A perca desse triângulo resultou no acionamento dos stops aqui da galera aqui embaixo. Lembra que eu mostrei para vocês? Era topos e fundos
ascendentes. Então o pessoal que comprou aqui nesse ponto, colocaria o seu stop aqui abaixo, certo? E deu outra, né? Estopou essa galera. O que eu vejo aqui, pessoal? É importante a gente observar e ver que, vou apagar aqui, ó, e ver que nesse movimento, claro que isso você vai pegar com o tempo, tudo isso que você vai ter que pegar com o tempo, não é de um dia para a noite, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou apagar isso aqui. Aí. Então eu já imagino assim, pelo tanto que eu vejo esses movimentos, eu já imagino que o ativo ele vai fazer isso aqui, vai lateralizar aqui, vai buscar aqui, ó. Então vai buscar mais ou menos aqui, ó. Ele vai buscar essas regiões aqui e possivelmente, se não romper para cima, ele vai buscar o fundo, rompendo esse fundo anterior aqui, ó. Tá? Então é muito importante você observar isso. O pincelzinho aqui é melhor. Então eu imagino que ele veio buscar aqui, fez um teste de oferta. Aqui, fez um teste de oferta e possivelmente ele pode buscar aqui. Não é uma linha de referência que você fez aqui? Então aqui era um suporte. Quando ele perde o suporte, pode ser que vira resistência. Então se virar resistência, eu penso que ele vai cair. Então aqui você tem todos os indicadores que você quiser. Dá para você praticar muito, dá para você colocar aqui. E lembrando que se você logar aqui, ó, tiver logado, você fazer aqui, salva o seu login, você consegue ter aí o que você faz no computador, você também tem salvo aqui no seu celular. Tá? Então tudo que você fizer no seu computador, você vai ter aqui no seu celular. Como eu não fiz o login, que é aqui no perfil, tá? Perfil lá na lateral aqui, eu não fiz o login, vou voltar de novo. Aqui na lateral, você tem o perfil. Eu não fiz, tá? Mas você pode fazer e pode também utilizar.